seus piratas! Eu falei que ia trazer mais um vídeo pra vocês e esse vai ser um vídeo falando sobre reserva de emergência, a importância da reserva de emergência para sua tranquilidade financeira. Então vamos lá. A vida do brasileiro hoje em dia ela é repleta de imprevistos que podem desequilibrar a vida financeira de muita gente, como por exemplo a perda do emprego, um eletrodoméstico que pode ficar ruim, um problema de saúde, um problema no carro. São diversos os problemas que ocorrem durante a nossa vida que acabam sendo prejudiciais à nossa qualidade financeira. Sem a reserva de emergência para lidar com esse tipo de situação, a gente acaba se estressando, acaba perdendo a qualidade de vida, acaba contraindo dívidas que são desnecessárias. E cá entre nós isso é muito chato, né? A solução para isso é ter uma reserva de emergência para a gente conseguir ter uma vida mais tranquila financeiramente. Ah, pirata, mas o que é a reserva de emergência? A reserva de emergência nada mais é do que um colchão financeiro que te protege contra esses imprevistos que podem acontecer, como a gente falou anteriormente. Diferente dos investimentos, a reserva de emergência ela tem que ter uma liquidez diária. Você precisa conseguir resgatar esse dinheiro com muita facilidade, porque senão não é uma reserva de emergência, não é mesmo? E por que essa reserva de emergência é tão importante? Ela simplesmente garante pra gente uma tranquilidade muito maior, fazendo com que a gente não precise recorrer a empréstimos, não precisa vender os bens que a gente tem na nossa casa. E isso ajuda bastante. Com ela a gente consegue evitar o endividamento. Ela proporciona pra gente também uma tranquilidade muito grande na hora de tomar uma decisão financeira. Como a gente vai ter esse dinheiro guardado, essa reserva, isso acaba fazendo com que a gente não tome decisões precipitadas, consiga tomar uma decisão mais tranquila, com mais calma, analisando a situação, o que está ocorrendo, se é necessário ou não utilizar a reserva. Um dos pontos que eu acho mais importante, a reserva de emergência, ela traz pra gente muita paz de espírito. Caso aconteça algum imprevisto daqueles que a gente falou anteriormente, a gente não precisa gastar sanidade mental para poder lidar com a situação. A gente sabe que tem um dinheirinho guardado que a gente vai poder contar. E isso faz a gente aproveitar bem melhor a vida. Quanto eu devo reservar? Por quanto tempo? Onde? O primeiro tópico é quanto eu devo reservar. Recomenda-se ter uma reserva de emergência com cerca de 3 a 6 meses dos seus custos fixos mensais. Custos fixos. Para outras pessoas, como autônomos, empresários, é recomendado um tempo um pouco maior de 1 ano, porque a oscilação para esse tipo de pessoa, para esse tipo de trabalhador, esse tipo de empresário, acaba sendo um pouco maior. O valor da reserva de emergência varia de acordo com a renda da pessoa, varia de acordo com o estilo de vida, cada um leva um estilo de vida diferente, e varia também com o tipo de trabalho de cada um. Tem outros fatores também. 4 coisas importantes que se devem considerar na hora de formar a reserva de emergência. Gastos fixos: aluguel, conta de luz, conta de água, conta de internet, uma conta de streaming. Número 2, gastos variáveis: transporte, alimentação, saúde e educação também. Terceiro e muito importante, se você tiver dependentes, é recomendado que se reserve um valor um pouco maior para poder compor a sua reserva de emergência. E quarto, se o seu emprego ele é instável, você trabalha, por exemplo, de carteira assinada, CLT, você tem uma estabilidade não tão grande quanto um funcionário público. O funcionário público ele pode levar em consideração os 3 meses da reserva de emergência. Um funcionário CLT, por exemplo, trabalha de carteira assinada, ele deve levar em consideração os 6 meses para a reserva de emergência. E como a gente falou anteriormente, um trabalhador autônomo e um empresário é recomendado 1 ano para compor essa reserva de emergência. Bom água, tá, gente? Isso é muito importante. Agora vamos lá, Gustavo, como que eu vou construir essa reserva de emergência? O primeiro de tudo você deve começar com o valor que você tem para poder dar um start na sua cabeça e você começar a guardar esse dinheiro. Separa aquele valor que você possa, mesmo que ele seja pequeno. Você também deve criar um orçamento, muito importante, pessoal. Inclusive, eu vou deixar um outro vídeo mais pra frente falando sobre como criar um orçamento. Tem gente que não sabe diferenciar os gastos fixos, gastos variáveis, e isso acaba atrapalhando muito. Mas vamos lá, você deve criar um orçamento com aquilo que você ganha, todos os seus ganhos, sejam eles o seu salário, sejam uma renda extra, sejam os ganhos variáveis, para quem já tem, né? Seus custos fixos, seus custos variáveis, e com
o orçamento, você pode identificar também áreas em que dá para se economizar. Muito importante, defina metas realistas para montar a sua reserva de emergência. Por quê? Não adianta você querer colocar uma meta de montar a reserva de emergência assim de imediato, porque é muito difícil, ainda mais para quem está começando agora a montar e organizar suas finanças. Então coloca ali uma meta de acordo com o que você consegue, para você não se frustrar e acabar desanimando. Automatize as transferências. Hoje em dia, tem alguns bancos que eles oferecem transferências automáticas para fundos de investimentos, reserva de emergência, poupança, CDB. E com isso, você consegue fazer essa transferência de forma automática, fazendo com que você não gaste aquele dinheiro que você destinou para a reserva de emergência. Uma coisa agora bem difícil para o brasileiro: reduzir gastos, cortar gastos supérfluos e buscar alternativas mais econômicas. É óbvio que a gente não vai deixar de tomar um cafezinho. Tem pessoas que gostam de tomar uma cerveja no final de semana. Isso é super normal no Brasil. Então você tem que montar ali o seu orçamento e separar esse valor para você curtir, para você ter o seu lazer. E separar também o valor da sua reserva de emergência. Um ponto muito importante agora é sobre renda extra. Muita gente hoje em dia acaba gastando mais do que ganha ou tudo o que ganha. E com isso, acaba não sobrando dinheiro para investir ou para montar reserva de emergência, às vezes até mesmo para poder sair no final de semana. E acabam recorrendo ao cartão de crédito, a outras fontes que não são tão saudáveis financeiramente. Com a renda extra, a gente consegue ampliar o nosso saldo financeiro e com isso montar um valor para ser aportado ou guardado na reserva de emergência. Procurem fontes de renda extra, isso é muito importante mesmo, ainda mais para quem ganha pouco e não tem condições de tirar ali do salário porque tem custos com aluguel, conta de luz, internet. Então, se você não recorrer a uma renda extra, o seu orçamento acaba ficando muito apertado para montar a sua reserva. Hoje em dia a gente tem diversas possibilidades de renda extra, é bem mais fácil de conseguir fazer um dinheirinho a mais. Pessoal, evitem usar a reserva de emergência para situações não emergenciais. Ah, Gustavo, eu posso usar o dinheiro da reserva de emergência para ir no aniversário daquele amigo que ele tinha me chamado e comprar um presente, comprar uma cervejinha? Óbvio que não, né, cara? Isso é totalmente fora da emergência. Emergência, como a gente já falou, é quando quebra uma peça do seu carro, quando você tem alguma pessoa na família que tá passando mal, quando você fica desempregado, por exemplo. São coisas mais emergenciais mesmo. Agora, onde que você vai guardar a sua reserva de emergência? Eu vou deixar 4 tópicos aqui para vocês se basearem em onde vocês vão achar melhor para poder deixar a reserva de emergência. O primeiro tópico é a conta corrente. A conta corrente, ela tem muita liquidez porque ela te permite tirar o dinheiro de forma rápida e prática. Hoje em dia, com as contas digitais, dos bancos digitais, a gente acaba tendo muito mais praticidade com isso. E alguns desses bancos, mesmo você deixando o dinheiro na conta corrente, eles já têm ali um rendimento baseado em cima do CDI, que é baseado na taxa Selic, que hoje foi atualizada para 10,5, se eu não me engano. Tem também os CDBs ou RDBs. Os CDBs e RDBs, eles têm um rendimento um pouco maior, dependendo do CDB ou do RDB que você escolher. Porém, alguns acabam tendo um prazo de resgate e com isso você não consegue resgatar de forma imediata, apesar de que tem muitos desses CDBs que você também consegue resgate imediato, porém diminuindo o rendimento do CDB. Tem também os fundos de renda fixa de curto prazo. É um fundo que tem diversificação e tem um potencial de rendimento um pouco maior, mas eles têm risco de oscilação no valor. E por último, e mais importante, tem os títulos do Tesouro Direto. Com eles, você consegue escolher ali o prazo que você quer deixar o seu dinheiro guardado e alguns você consegue escolher também o tipo de rendimento que você quer. Lá a gente encontra os títulos do Tesouro Selic, temos os títulos do Tesouro IPCA+, temos os títulos pré-fixados. São várias opções que a gente consegue investir. Porém, alguns desses títulos a gente não consegue um resgate imediato, ainda mais se for um final de semana, então tem que se atentar a isso. E galera, tem que começar a montar a reserva de emergência. Quanto antes começar, mais rápido você vai ter a sua reserva de emergência ali montada. E para quem quer ir adiante, além da renda fixa, além da reserva de emergência, acaba conseguindo com mais tranquilidade entrar no mercado de renda variável, entrar no investimento de empreendedorismo e outras opções também aí afora. E depois que a gente começa, cara, tem que ter disciplina, tem que manter o foco para continuar.
depositando ali o dinheiro da reserva de emergência para quanto antes a gente terminar de montar a reserva. E muito importante, pessoal, tem que buscar conhecimento. Eu tô passando para vocês aqui algumas informações que eu tenho, porque, tipo assim, eu pesquiso por conta própria, porém, vocês têm que pesquisar, vocês têm que estudar, tem que pegar o livro, tem que ler um livro, tem que ir atrás de sites que tem essas informações. Não adianta você vir só aqui no vídeo e depois que eu falar e explicar, você não aplicar aquilo que a gente está falando. E muito importante, eu tô passando aqui algumas explicações, algumas dicas sobre como montar reserva de emergência, mas caso você tenha alguma dúvida, ainda assim você não consiga começar ali de imediato a montar sua reserva de emergência, é recomendado que você busque ajuda profissional, que você não se sentir à vontade ou confiante para fazer isso por conta própria, para que ele possa te ajudar e definir ali junto com você as metas que você consegue alcançar para montar sua reserva de emergência, beleza? E para concluir, galera, a reserva de emergência, ela é fundamental, ela é essencial para que a gente tenha tranquilidade financeira e não abale ali a nossa saúde mental, o nosso psicológico. E ao seguir as dicas que eu tô passando aqui para vocês, muito provavelmente vão conseguir montar a reserva de emergência com tranquilidade e ter mais controle financeiro. Então, começa hoje mesmo a montar ali o seu colchão financeiro para que você tenha mais tranquilidade e mais paz de espírito. E para finalizar, galera, se vocês tiverem gostado do conteúdo, dá aquela curtida, deixa aquele like. Se vocês quiserem que eu fale sobre algum conteúdo em específico, deixa o comentário ali embaixo e não esquece de seguir o canal. Fui!